Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você nesse vídeo, nesse podcast, sobre 3 coisas com as quais você concordou antes de nascer e você as esqueceu, né? A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas tanto à sua missão, seu propósito, e basicamente a gente vai falar sobre alguns conceitos da alquimia da mente para você compreender que, inclusive, conhecer um pouquinho mais da nossa linha, né? Entender um pouquinho mais que muitas das coisas que você está fazendo agora na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira profissional, finanças, relacionamento que você tem com o cônjuge, ou mesmo íntimo, você tem com seus filhos, ou mesmo em relação ao seu trabalho, colega de trabalho, tudo que está acontecendo, né, vamos pensar assim, na sua vida agora, tem a ver com esses 3 fatos, né, que basicamente são as 3 coisas que você concordou antes de você nascer e você esqueceu no meio do caminho, né? E quando a gente fala disso, a nossa linha não fala de vida passada, a gente não fala de vida futura. Até para você entender um pouquinho mais qual que é a diferença da nossa metodologia, até que a gente explica isso e ensina para você, caso você queira entrar na Academia da Alquimia da Mente, né, que nós trabalhamos conceitos tanto espirituais, científicos, né? Então, basicamente, a gente traz lá das antigas civilizações esses conceitos. Inclusive, a gente fala que física quântica não é novo, né? Basicamente, até o campo quântico é um conceito utilizado nas antigas civilizações até para as construções. Quando você vai visitar sítios arqueológicos, você pode falar tanto nas pirâmides do Egito, pirâmides, por exemplo, de Chichén Itzá. Se você foi para Cancún, provavelmente você deve ter ido para Chichén Itzá, né, que tem o mesmo posicionamento em relação por exemplo, a Órion, né? Se você olhar para o céu, para as constelações, é o mesmo que tem também no Egito, no Cairo, que é o mesmo posicionamento que tem também nas pirâmides na China, para você ter uma ideia. Então, assim, existe uma ciência, e na verdade a gente nem chama ciência, mas existe um conhecimento, uma sabedoria que foi perdida ao longo do tempo, né? E uma delas em relação a isso tem a ver que passado, presente e futuro, na verdade é um conceito que foi criado, né? Só para didaticamente você entender que uma coisa foi, uma coisa é e uma coisa será. Mas quando a gente analisa em termos espirituais, em termos científicos de verdade, do jeito que na verdade sempre foi, né? Sempre é e sempre será, em relação até em termos de consciência, você entende que na verdade não existe essa coisa. Existem o quê? As realidades acontecendo ao mesmo tempo, as dimensões acontecendo ao mesmo tempo. E nesta realidade, nós gostamos de chamar de existência, né? Você está aqui comigo, me assistindo, me ouvindo, me escutando, me sentindo agora. Nessa existência, você tem o seu nome, você tem o número do seu passaporte, você tem o seu RG, você tem o seu CPF, você tem a sua carteira de trabalho, carteira de motorista, certidão de nascimento. Esse seu nome, nessa existência. Mas nessa existência você é muito mais, né? Você é muito mais em relação ao que você imagina. E primeiro aspecto que na verdade é disso você é muito mais. Você é muito mais do que o seu próprio nome, você é muito mais do que a sua própria vida neste instante de tempo e espaço que nós falamos muito. Nesse contínuo de tempo, nós nos conectamos. Por quê? Você sabe que no fundo, às vezes a gente sempre fala assim, você sentiu no seu coração um chamado, está sentindo o chamado de eu quero dar o próximo passo, Diego, eu não sei o que é. Eu não sei o como, né, que acontece muito com as pessoas. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Não se preocupa tanto com o como. Eu sempre falo isso, até para os alunas, né, nossas, mas eu sempre falo assim, para você que agora está me escutando, me assistindo, foca no o quê. Né? O que é a sua missão? O que é o seu propósito? Então, o primeiro aspecto, a primeira coisa que você esqueceu antes de você nascer, que é você é muito mais. Você não é apenas esse ser que você disse que você é. Né? E você, inclusive, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente fala muito também até dos nossos mentores, né? Nós fazemos parte de várias sociedades iniciáticas, ordens iniciáticas, sociedades secretas, ou mesmo organizações mundiais, como o Instituto HeartMath, o C5 de Stephen Greer, a gente faz parte do Global Coherence Program, que é dos Estados Unidos também. Então, assim, nós utilizamos e trazemos até para a língua portuguesa, né, alguns conceitos que estão só em inglês. Até para você entender que, se nós somos muito mais, falar de um extraterrestre não é tão louco assim, né? Porque se está tudo acontecendo ao mesmo tempo, vamos pensar numa realidade, numa dimensão, você também está lá. E talvez seja até você. Quem você diz que é o seu mentor espiritual, pode ser você também. Porque você está se comunicando através de uma outra dimensão com você. Então não fica tão sobrenatural assim. E as pessoas às vezes deturpam isso, gostam de utilizar velhos jargões, né? E aí mistura religião, doutrina, culto, o que você acreditar. A gente sempre fala assim,
continua com a sua fé, né? A gente sempre fala assim, a gente estuda todas as religiões por causa disso. Mas a nossa linha é no conceito da espiritualidade, que tem a ver com inspirare, que é a respiração, que é o radical latino. As antigas civilizações, por isso que a gente fala de meditação, respiração, até pranayama, né, que é uma das formas de meditar, que você utiliza a sua respiração para limpar-se e soltar isso para fora. Então você é muito mais do que você imagina. A primeira coisa. Então não adianta você, nesse instante, o problema que está na sua mão, o desafio que você está enfrentando, colocar que isso é maior que você. Muito pelo contrário, você tem alicerces interiores muito maiores. Mas o que isso demanda de você? Autoconhecimento, investimento, e aí você tem que colocar isso para fora. O que é colocar para fora? Colocar tempo estudando, crescendo, mentorias, colocando dinheiro também, porque aí você vai ver que você não investe só em coisas banais, vamos dizer assim, supérfluas às vezes. Você compra às vezes algumas coisas, depois desanima ou mesmo se arrepende, não é assim? Não é o que acontece com você às vezes? Mas aí quando você investe em uma coisa que tem retorno, que você sabe que é para o seu bem, é lógico que isso vai ter um retorno maior, tá? Então o primeiro aspecto que eu quero falar que você esqueceu é esse, você é muito mais do que você imagina. Segundo, você não é só matéria, você é energia. Né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, é óbvio que nesse instante de tempo que eu estou aqui conectado com você, através do que você está me conhecendo através de Diego Mangabeira, eu estou falando com você a respeito que, nesse instante em tempo, a física quântica trouxe muito desses conceitos que sempre foram, sempre são e sempre serão atemporais, que é basicamente o conceito da energia. A energia não é novo. Né? Ao longo da história da humanidade, vários inventores já trouxeram várias invenções até para beneficiar a própria humanidade, para não precisar viver na escassez, né? Que é o quê? Um estágio evolutivo muito baixo, né? Uma frequência vibracional muito baixa, ali com raiva, ódio, medo, rancor, né? Ansiedade, estresse, depressão. Pelo contrário, eles subiram esse tipo de frequência vibracional, esse nível de consciência para estar lá, transcendência, amor, esperança, alegria, felicidade lá em cima. Mas o que acontece com a maior parte da humanidade ainda? Está controlada pela matrix mental. Por isso que, se você só acreditar que é isso que a gente vê, né? É essa ciência tal que nós vemos, não, muito pelo contrário. Começa a estudar mais, começa a ir nas antigas civilizações, a casar tudo, no sentido... Eu estou falando de antigas civilizações porque é o jeito que nós utilizamos para falar. Mas se eu te disser, por exemplo, que as antigas civilizações estão acontecendo agora, nesse instante, você vai acreditar? Né? Então, o que você acredita? Seria como se fosse um exercício filosófico. Quem eu sou, para onde eu vou, qual que é a minha missão. E isso vai fazer com que a sua energia vibre. Mas mais do que isso, não só vibre, mas entre num ritmo. A gente tem até aqui no nosso canal do YouTube, mesmo no podcast, eu falo sobre as 7 leis herméticas, esotéricas, alquímicas, 7 leis naturais. Dá uma caçada aqui, dá uma procurada que vai te ajudar também em relação a esse autoconhecimento em relação a você. Para dar uma movimentada, entendeu? Às vezes tua vida está tão parada, que você precisa de movimento. E a energia é movimento. Se não está rolando nada, não está aparecendo emprego, Diego, o dinheiro não está aparecendo, até o relacionamento não está rolando, ou mesmo eu não estou conseguindo me comunicar bem. É lógico, você precisa girar essa energia. Então, a segunda coisa que você esqueceu, que você se comprometeu antes de você nascer nessa existência, vamos dizer assim, né, como em termos de consciência, que você habita dentro de uma matéria, né, no caso eu habito dentro de um corpo, que é essa matéria aqui. Né? Posso ser um arturiano, ou mesmo um Grey, pode ser só energia, um planeta? Sim, lógico que sim, porque quando a gente pensa nessa nível de consciência, cada vez mais você vai partindo para uma outra dimensão, e é óbvio que a energia ela é mutável. Né? Então o segundo aspecto é de você controlar essa energia e saber que, na verdade, essa energia ela é mutável. Se está uma coisa negativa acontecendo, você pode transformar por positivo. Terceiro aspecto que você tem que colocar na sua cabeça para mudar agora, nesse instante que, na verdade, você tem, eu já falei para você em relação ao primeiro, né? Vamos recapitular. O primeiro é que você pode muito mais do que você imagina, você é muito mais do que você imagina. O segundo aspecto tem a ver com o que eu falei em relação à matéria, que você não é só matéria, mas é energia. E o terceiro aspecto tem a ver com existem infinitas possibilidades em relação ao que você está vivenciando agora. E eu posso até pegar frases ao longo da história da humanidade de pensadores que já conheciam esse conhecimento e eu estou repassando isso. Não tem nada novo que eu estou passando aqui para você. Muito pelo contrário, nós aprendemos com os ombros dos antigos para trazer, né, cada vez mais esse tipo de conhecimento para você, inclusive que está sendo utilizado por outras pessoas em outras realidades e outras dimensões. Então, assim,
existe um conhecimento por trás que pode te ajudar. Então, assim, invista mais em você, faça mais coisas diferentes em relação ao que você tem feito, né? Não tem como, por exemplo, você, nesse instante de tempo, aceitar o que está acontecendo com você. E existem várias formas de resolver o seu problema. Nunca existe uma forma, né? Você entrou no campo da materialidade, começou a estudar numa escola, começou a entrar numa família, começou a entrar numa religião, e você começou a entender que o que você vê é a realidade. Mas aí eu posso trazer uma frase de um grande mentor nosso aqui, do século XVII, que é o Gottfried Leibniz, né? Que basicamente ele falava, a percepção não é a realidade. Então, ou seja, o que você vê não é a realidade. Então, se você vê escassez no mundo, falta de recursos naturais, que muitas vezes acontece, né, que o pessoal gosta de jogar isso para você ter mais medo, em relação até, por exemplo, que não existe salvação para as pessoas, que vai acontecer outro desastre natural, a mídia fazendo isso, você vai ver isso nas redes sociais, e qualquer rede social que você tiver, às vezes até mesmo comunicação áudio mandando para você que agora é o fim do mundo, agora é o fim do mundo, agora é certeza que vai ser o fim do mundo. Cuidado, fuja disso. No sentido prático da palavra, evite esses tipos de comunicação, porque além de afetar a sua energia, basicamente vai trazer frequência vibracional baixa, né? E o mundo está cheio disso. Por isso que a tua contribuição é muito maior do que você acredita, que é aquela primeira coisa, que você se comprometeu antes de você nascer. E se existem infinitas possibilidades para você resolver o que está acontecendo contigo, abra para isso, expanda, né? E como você pode expandir? É óbvio que você vai ter que rever as suas amizades, né? Entre aspas, né? Porque se é amigo de verdade, deveria te ajudar, não te deixar para baixo. Além disso, né, até o relacionamento íntimo está te contribuindo, está te ajudando, né? Se você rever, então, tudo que está rolando ao mesmo tempo. Livros, cursos, mentorias, o que você está fazendo para, na verdade, cada vez mais se munir de coisas positivas, né? Ou mesmo de estudos, conhecimento, o qual vai poder alicerçar o seu próprio crescimento. Que não é um crescimento de uma hora para outra. Aqui eu não estou vendendo milagre e não estou vendendo nada, na verdade. O intuito é vender uma ideia para você entender que não existe, por exemplo, transformação de um dia para hoje, né? O milagre, na verdade, que as pessoas às vezes chamam, é um resultado diário, é consistência, dia após dia. É de você entender que se você, na verdade, alicerçar o seu caminho, é óbvio que você vai chegar onde você quer chegar. Não existe de uma hora para outra, né? Mas foi o quê? Uma montagem diária que você fez de anos para chegar aonde você quer chegar. E algumas pessoas vão chamar isso de sorte. Quem sabe, né, fosse sorte, mas na verdade você sabe que não foi bem assim. Só você para dizer a sua história de vida. Então, coloque essas 3 coisas para trabalhar, que são 3 coisas que você se comprometeu para fazer aqui, antes de você nascer. E é óbvio, né, para ajudar você cada vez mais, a gente tem algo especial. Então, clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo, ou mesmo do podcast, que vai ter um curso, logicamente, para te ajudar em relação à tua evolução, em relação a dar o próximo passo. Porque o que às vezes a gente vê as pessoas com dificuldade para avançar na carreira profissional, pessoalmente, né, lidar melhor com os pensamentos, sentimentos, as emoções, e não sabe como começar isso. Até mesmo nas finanças, em relação aos relacionamentos, ou mesmo até saúde, né, cura quântica, você entender como você pode se curar através de você mesmo, através de suas células, DNA, cromossomos. Então clica no primeiro link da descrição, super simples, super fácil, dá uma olhada, se faz sentido, entra aqui com a gente, que com certeza vai valer muito a pena, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!